trazer uma palavra falando no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Eu quero ler este capítulo hoje, pois é a primeira parte deste assunto, mas depois a gente vai, em outra ocasião, ler apenas um versículo. Meus amados irmãos, nós queremos falar um pouco justamente desta diferença que há entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A palavra de Deus dentro deste livro, que tem sua data em torno do ano 430 antes de Cristo, mais ou menos, e dentro de algumas considerações que poderíamos falar ou fazer, é que Malaquias significa mensageiro de Deus, ou meu mensageiro, e embora não se tenha muitas informações a respeito dele, no entanto, podemos verificar nestes poucos capítulos e versículos a maneira como este homem de Deus, de maneira forte, de maneira valente, ele se apresenta como um judeu devoto e contemporâneo de Neemias. E segundo alguns, tem-se a ideia de que ele tenha sido um profeta ou um sacerdote que tinha esta qualidade de ser profeta. As suas convicções, evidentemente, eram em favor da fidelidade ao concerto. Levava o povo a crer, a confiar naquilo que Deus tinha como acertado ou consertado em relação ao seu povo. O pacto, o concerto que havia sido firmado entre Deus e o povo, estava de pé. E nós percebemos aqui dentro desse texto a maneira como ele se pronuncia de forma grave, de forma contundente. No capítulo 2, versículo 4, diz: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança, meu pacto com ele foi de vida e de paz. Ele aqui coloca o pacto do Senhor, que havia sido feito, um pacto de vida e um pacto de paz. Eu lhes dei para que me temesse, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. No versículo 8, mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Quando os irmãos percebem aqui a maneira contundente como Malaquias se coloca em relação aos sacerdotes daquela época, esta palavra dura era para o ministério daquele tempo. A maneira como eles estavam andando errado diante do Senhor, especialmente com relação ao culto, em relação ao sacrifício,
em relação à qualidade do sacrifício que se estava oferecendo a Deus, e a maneira como aqueles sacerdotes se comportavam diante do Senhor, inclusive fazendo o povo tropeçar diante de Deus. Ele era a favor deste concerto, deste pacto, desta aliança de Deus com o povo, e se colocava contra a maneira hipócrita, a maneira mecânica que era prestado culto a Deus, a maneira como o povo se aproximava do Senhor e a maneira como os próprios sacerdotes estavam diante de Deus e diante do povo, oferecendo um culto, entre aspas, em que não havia temor, em que não havia sujeição, em que não havia alegria, em que não havia prazer, de maneira que Deus não aceitava aquele culto. E nós encontramos no capítulo 1, a partir do versículo 7. Porque no versículo 6 diz: o filho honra o pai e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre meu altar pão profano, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Então os sacerdotes estavam profanando o altar de Deus, porque estavam menosprezando, desprezando a mesa do Senhor. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Isso que você está entregando para mim, esta qualidade de oferta que você está me dando, entrega ao teu governador como presente para ver se ele recebe? Este tipo de oferta que você está me dando, de presente que você me entrega, entrega ao presidente do teu país, ao prefeito da cidade, para ver como é que ele recebe. Como ele vai enxergar a tua pessoa, você fazendo assim? Deus usa aqui de ironia com os sacerdotes e com o povo. Ali nós começamos a perceber a maneira como o povo estava se conduzindo e se comportando. Isso, trazendo para os nossos dias, nós precisamos analisar dentro de nós mesmos que culto nós estamos prestando para Deus. O culto que eu estou prestando para Deus é o culto do meu coração, é o culto da minha alma, é o culto do profundo do meu sentimento. Quando eu entrei por aquela porta, entrei dizendo: Senhor, eu quero hoje oferecer um culto de louvor e adoração ao teu nome. Com que coração nós entramos aqui hoje? Que oferta nós trouxemos para Ele aqui hoje? Não falo somente de valores econômicos, eu falo de alma, eu falo de coração, eu falo de coração quebrantado também, eu falo de coração compungido, eu falo de vida que se quebranta diante do seu Senhor, porque a Bíblia diz aqui: o filho honra o seu pai e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Será que nós entramos aqui hoje na qualidade de filhos que honram o pai, que honram o seu Senhor?
De fato, de verdade, nós viemos aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero te oferecer um culto de louvor, de adoração. Senhor, eu quero te sentir. Eu quero, Senhor, receber de Ti nesta noite a Tua graça, a Tua unção, mas eu quero Te oferecer, Pai, um louvor, eu quero oferecer para Ti um espírito quebrantado, eu quero oferecer para Ti um coração que se dobra, um coração que geme, um coração que chora, um coração que sente dentro de si a necessidade de se aproximar do seu Deus. Diz o texto ainda no versículo 12: mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis ainda: eis aqui, que canseira. Eu estou cansado, estou enfadado disto. Esse negócio está levando oferta, esse negócio está levando bezerro, esse negócio está levando novilho, levar ovelha, levar um carneiro. Eu estou cansado disso, isso para mim é uma canseira. Será que tem alguém hoje dizendo: vai para o culto? Não, aquilo é uma canseira, aquilo é um enfado para mim. Estou cansado do culto, eu não quero ir mais para o culto, eu não quero mais ir para a igreja, eu estou cansado de ir no culto. Naquela época, eles pensavam desta forma. E diz o texto: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo, e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Mas seja maldito o enganador que, tendo o animal macho no rebanho, o vota e sacrifica ao Senhor, o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Aleluia. Isso, quando eu leio, vem um temor de Deus tão grande em mim. Isso, quando a gente lê, vem um temor de Deus tão grande sobre nós. De maneira que Malaquias era contra esta adoração hipócrita, contra esta maneira mecânica de se cultuar a Deus. Ele era contra a idolatria. Vejam o capítulo 2, abra a sua Bíblia, a partir do versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido aleivosamente, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Assim fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. De maneira que não adianta trazer a oferta que não agrada a Deus e querer chorar, e querer lamentar. Não resolve, não adianta. O povo estava distante do culto que agradava a Deus. E Deus aqui estava mostrando a diferença entre aquele que servia e aquele que não servia ao Senhor. Outra coisa que o profeta era contra aqui era o divórcio. E no capítulo 2, a partir do versículo 13, diz: todavia, e dizeis: por quê?
porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito. E não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito. E por que somente um? Não é porque buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Hoje é preciso que nós tenhamos em cada um de nós a responsabilidade dentro da nossa vida em família. O sacerdote, o profeta aqui se colocava contra a instituição de divórcio. Este não é o tema central do texto que estamos comentando, porque já tratamos deste tema em outra ocasião, mas está aqui dentro do contexto do assunto. Quando muitos hoje, por conta de dureza de coração, por falta de temor de Deus, o caminho mais fácil é sempre o caminho da separação. Mas a palavra de Deus nos mostra que não se pode ser desleal com a mulher da sua mocidade, porque com ela teve um pacto diante de Deus. Outra coisa que o sacerdote aqui se colocava contra era em relação aos dízimos e às ofertas. E aqui nós encontramos no capítulo 3, a partir do versículo 8, diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vida, e no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. Nós começamos a compreender aqui um resumo das convicções de fé, de fidelidade daquele profeta para com Deus, buscando tirar o povo daquela infidelidade espiritual para retornar para o Senhor. Certamente que nesse tempo, o templo já havia sido reedificado, e que os sacrifícios já estavam sendo realizados. O tempo áureo de Esdras e Neemias parece que já havia passado, porque o povo já começava a definhar na sua fé. Além disso, ele traz à tona a negligência contra as questões espirituais que não eram tratadas dignamente. Os dízimos, as ofertas eram negligenciadas. O casamento muitas vezes era misturado. Assim como nos dias de Esdras e Neemias houve um concerto para que houvesse pureza no meio do povo de Israel. Certamente que o propósito de Malaquias em tudo isto era mostrar que o povo de Israel estava agindo de maneira cínica, de maneira incoerente. Não há coisa mais terrível do que um crente que sabe a verdade e não anda na verdade. Não há coisa mais hipócrita
do que um crente que sabe como deve proceder no seu culto a Deus e não o fazer. Isso é de uma aberração tão grande, que é chamado de pecado de iniquidade. A iniquidade é o pecado cometido pelo crente, que é o pecado consciente. Eu sei que está errado, mas eu faço. E daí? O Espírito de Deus diz assim: não, não faça assim. E eu que nada, eu estou aqui para me dar bem. Eu mereço esse prazer. Eu mereço essa alegria. Eu me dou o direito de fazer assim e de ser assim. E o Espírito de Deus dizendo: não, não é assim. E ele diz: mas eu quero assim e eu faço assim. E depois vai para o altar e chora e molha o altar de lágrimas todinho, mas a oferta e o sacrifício está mancando a perna. O olho está cego. O culto não está sendo agradável. E Deus está nos chamando para o culto que agrada a Ele. Deus está dizendo: olhe para dentro de você mesmo, de você mesma, e veja o que tem de melhor aí dentro e traga para mim. Veja a melhor ovelha, veja o melhor sacrifício. E não estou falando aqui somente de coisas materiais, eu estou aqui falando de sacrifício agradável a Deus, que também é o culto do vosso entendimento, é corpo, é alma, é espírito, entregues ao Senhor para cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, a negligência era real. O povo andava por caminhos que não era para andar. E através deste profeta, o Senhor estava reafirmando o peso da sua palavra para com aquele povo. Deus estava reafirmando o preço da fidelidade do povo a Deus. Deus estava falando acerca dos sacerdotes e profetas que estavam diante do povo, e eis aqui a nossa responsabilidade agora. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Deus, Ele nos chama a responsabilidade também. E Ele está dizendo para nós: vocês que estão no altar, saibam como dirigir o povo que está lá. Devemos ensinar o culto a Deus, ensinar o povo a adorar a Deus e se aproximar do Senhor. Onde é que está a diferença? Se Deus fala de diferença, onde está a diferença? A diferença em tudo isso está no Deus que a gente tem. O povo tem que ser diferente porque o nosso Deus é diferente. Não adianta querer ser igual, porque Deus não é igual, Deus é diferente. O povo não pode ser igual, porque o Deus que tem não é igual, é diferente. Entre os povos pagãos tinha poligamia. O povo de Deus não podia ter poligamia, tinha que ser diferente. Só podia ter uma mulher, porque Deus era diferente. Enquanto os deuses pagãos tinham a prostituição até como culto, o Deus de Israel é diferente. O Deus de Israel é o Deus da santidade, da santificação. Então não pode ser igual ao Deus pagão, tem que ser diferente, porque o Deus de Israel é diferente. Então nós temos que andar em santificação.
No paganismo, os deuses lá tinham até embriaguez. O povo ia para o culto até embriagado. O Deus de Israel é diferente. O Deus de Israel não tem parte na embriaguez. E a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo. Nós somos diferentes. E conosco não tem embriaguez. Nós somos povo diferente. Nos deuses pagãos, a sensualidade traz à tona. Com o Deus de Israel é diferente, a sensualidade é reprovada. Devemos ter decoro, devemos ter pureza, devemos ter santidade, devemos saber como andar na casa de Deus, lá fora, no trabalho, no colégio, no shopping, na feira, onde estiver, de maneira que nós possamos andar agradando a Deus, entregue a nossa vida nas mãos do Senhor, para que se veja a diferença em cada um de nós, que nós somos servos e servas de Deus. Embora os homens muitas vezes se mantenham distantes do Senhor, mas Deus sempre tem uma expectativa boa a respeito da gente. Ele não quer olhar para nenhum de nós como que nos abandonou. Ele sempre está olhando para nós dizendo a esperança para o teu futuro. Ele sempre vai olhar para alguém dizendo ainda tem jeito. É como o pai que fica de longe olhando para o pródigo e dizendo, será que ele volta hoje? Será que ele vem amanhã? Anoiteceu e ele não chegou, mas amanhã eu vou lá para a entrada da estrada e vou ver se ele vem. Eu vou esperá-lo, eu vou aguardá-lo, eu vou orar por ele, eu vou esperar por ele. Eu sei que ele pode chegar, eu sei que ele pode voltar, porque o Senhor sempre tem boas expectativas a respeito de você. Deus nunca vai dizer para o filho, eu bem que sabia que você não prestava. Não. Ele está interessado em nossa vida. Ele deseja nos ajudar. Antes de nós estarmos aqui, o que nós éramos? A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos do Senhor. Vamos ler? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja o que o Senhor fez conosco. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Estávamos o quê, irmãos? Estávamos o quê? Mortos. E quando a gente não era nada, não servia para nada, diz a Bíblia que Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele olhou um dia para mim, me encontrou lá no charco do pecado e disse, eu quero você. Aleluia. Nós encontramos na Bíblia a figura da esposa infiel, que o marido casou com ela e tratou bem, e ela se apartou de casa e viveu a prostituição, até um dia que o Senhor passa e encontra a mulher infiel no charco, no sangue, na beira da estrada, e traz
e torna a trazê-la outra vez para Ele. Porventura Deus não fez isso com Israel? Porventura Deus muitas vezes não tem feito isso com cada um de nós? Quando nós nos comportamos de maneira infiel com Ele, quando nós soberbamente nos damos as costas para Ele, quando tornamos a nossa vida dura diante dEle, quando muitas vezes abandonamos a sua palavra, o culto, o louvor, a adoração, e depois voltamos com a nossa cara de decepção e dizemos: Senhor, Tu ainda me queres? E a Bíblia diz que Deus, com um grande amor, com que nos amou, nos recebe, nos abraça, nos perdoa. Aleluia! Quando estávamos mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E diz o texto: pela graça sois salvos. E você não precisou fazer nada para isto. É como se dissesse: você não precisa dizer que vai fazer tanta coisa, você não precisa fazer nada. O que você precisa fazer é receber o senhorio de Cristo em sua vida. O que você precisa é descobrir de que lado você está. Você está do lado do que serve ou do lado que não serve? Nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. E já que Ele fez isto conosco, a palavra de Deus nos mostra que Ele quer que a gente viva para Ele. Paulo, numa expressão profunda, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o que é que ele nos diz? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que vida nós vivemos? Nós vivemos para o Senhor ou vivemos para nós mesmos? O Senhor deseja que a gente viva para Ele. O Senhor deseja que nós vivamos para a obra dEle, para fazer a vontade dEle, para o louvor do nome dEle, para obedecer a Ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O que nós fazemos, irmãos, precisa ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. O versículo diz outra vez: será que Deus está atrasado? Será que Deus anda atrasado? Não. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra. Deus não está atrasado. Deus não está esquecido. Às vezes a gente pode ter até a sensação que Jesus se atrasa. A sensação que escureceu tanto, que as circunstâncias que estão em redor dá a impressão que Ele não vem, mas Ele vem. Até parece que Ele não está ligando, mas Ele está percebendo tudo.
E às vezes as coisas escurecem. E a gente tem a sensação de que ele não está nem aí. Mas ele vem. A nuvem escura muitas vezes chega na nossa vida, na nossa casa, ou no casamento, ou na família, ou no trabalho, seja onde for. Mas o Senhor está vendo. Tem um hino que diz que da montanha o mestre te vê. Ele não esquece, ele não deixa de ver. Da montanha o mestre te vê. E anoitecendo os discípulos no barco e dizendo, cadê Jesus que não chega? Mas da montanha o mestre te vê. E alguém dizia talvez, ele se atrasou. Não, ele está esperando a hora certa, o momento certo. Ele vem a caminho na tua direção. Ele vem a caminho. O fato de nós sermos humanos, por vezes, nos traz esse medo. Será que Jesus está vendo? Aleluia. Ele não está cego, ele está vendo tudo. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está escuro, é noite, é madrugada, mas o Senhor lá de cima está vendo o bom e o mal, o que anda certo e o que anda errado. Não adianta ninguém se esconder na escuridão da noite, ele vê. Não adianta ninguém apagar a lâmpada, ele está enxergando. Não adianta ir lá para dentro da mata, ele está vendo tudo, ele está enxergando tudo. Ele vê com seus olhos de fogo. Aleluia. Ele vê. Ele vê o bom e vê o mal. Ele vê o justo e vê o ímpio. Ele vê quem se levanta de madrugada para fazer o mal e vê quem se levanta de madrugada para buscar o Senhor. Ele vê quem se levanta de madrugada para andar errado e vê quem se levanta de madrugada para descer na presença do Senhor. Ele vê, ele vê, ele vê, ele vê, porque ele contempla o bom e o mal, o bom e o ruim, o certo e o errado, o justo e o ímpio. Ele vê tudo, ele vê tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo, porque ele é o Senhor. Aleluia. Ele não está surdo. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Não precisa gritar para ele ouvir, não. Basta pensar no coração. Basta sorrir dentro da tenda que o Senhor vai dizer, por que tu desse risada? Eu não ri, riu. Você riu. Aleluia. Aleluia. Não adianta confabular dentro da tenda contra o homem de Deus, porque o Senhor vai dizer assim, por que falaste contra Moisés? Não adianta confabular na esquina, onde quer que seja, contra a tua vida, porque o Senhor vê, o Senhor vê, o Senhor vê, o Senhor vê. O seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Não precisa você gritar. Tem hora que você grita, mas a Bíblia diz que tem hora que antes que você grite, ele diz, eis-me aqui. Porque não dá tempo nem gritar. O socorro tem que sair antes do grito. Antes que saia na tua boca, a urgência é tão grande que ele diz, eu cheguei. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. O Senhor está aqui nesta noite e Ele está ouvindo a tua petição. Tem gente que pensa que Deus é caduco, que Deus envelheceu. Não, Deus é Deus de coisas novas.
Deus é Deus de coisas novas. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jó capítulo 11, versículo 18 diz que terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A tua esperança é nova. A tua esperança é renovada. Glória a Deus. Glória a Deus. A tua alegria é nova. No Salmo 4, versículo 7 e 8 diz: puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Parece uma contradição isso aqui. O texto está dizendo: a alegria que tu colocaste no meu coração hoje é maior do que quando eu olhava para o armazém e estava cheio de trigo. O trigo foi embora, mas a alegria ficou. Porque a alegria, ela renova. A alegria é nova. Ele nos dá gozo pelo Espírito Santo. E diz o texto: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Na vida do justo, esse Deus é Deus de palavra. É Deus que cumpre o que promete. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus não é Deus que diz uma coisa hoje e diz: eu não quero mais não, mudei. Não, 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 não. Deus continua sendo Deus. Diga para sua irmã, para seu irmão: Deus continua sendo Deus de palavra. Aleluia. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. O homem mente. O homem muda. O homem sai do lugar, sai da posição. Mas diz a palavra de Deus: por isso eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Deus não mente. Deus não brinca com crente. Pode ter alguém que brinque com alguém, mas Deus não. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem princípio. Deus não brinca com crente. Deus não brinca com o seu povo. Deus é Deus de palavra. Deus é Deus que a sua palavra está empenhada acima de todas as coisas. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que possa se arrepender. Deus é Deus. Deus é Senhor. Você não ouviu? Deus é Deus. Você não entendeu? Deus é Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aquilo que Ele falou para mim está em pé. Aleluia. Será que você pode pensar um pouquinho? Pare aí agora e pense o que Deus disse a você. Pense, pense, pense. Meus companheiros, pense. Pense no que Deus falou para você. Aleluia. Pense, pense. Aleluia. Pense. Esta palavra está de pé. Se Deus falou, a palavra está de pé. Se Deus falou, a palavra está de pé. Está de pé. A palavra está de pé. A palavra está de pé. Deus é Deus de amor.
Tem gente que às vezes fica dizendo: Deus, se tu me amas, faz isto. Deus não precisa provar o seu amor mais para ninguém, nem para você, nem para mim. Porque Ele provou o seu amor, dando Jesus para nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Não adianta você se ajoelhar e dizer: Senhor, se tu me ama, faça isso. Ele não vai precisar provar para você mais nada. Ele não precisa provar a mim mais nada. Ele disse que me ama quando Ele deu Jesus para morrer por mim. Aleluia. Esse Deus é justo na vida do justo. Salmo 129, versículo 4 diz que o Senhor é justo. Salmo 119, versículo 137 diz: justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Salmo 7, versículo 11 diz que Deus é justo, juiz, e um Deus que se ira todos os dias. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nele não há injustiça, justo e reto é. Não adianta ninguém querer colocar dúvida em Deus, porque Deus é justo. No Salmo 116, versículo 5 diz que piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 25, ele disse: Pai justo. Aleluia. Ele é um Pai justo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele não é um pai injusto, Ele é um pai justo. É um pai que olha para a necessidade do filho e se compadece. Ele não é como alguns pais que tem aí afora, que larga os filhos, larga a família e vai embora. Não, Ele não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é pai de órfão e é marido de viúvas. Ele é justo até no lugar de alguém que é injusto. Ele é justo. Ele é justo. Ele ajuda. Ele se compadece. Ele ajuda até aquele que não tem quem o ajude. Ele ajuda. Ele estende as mãos. Ele oferece amparo. Ele vai ao encontro da necessidade e diz: eu posso, eu faço, eu ajudo, eu protejo, eu defendo. Você precisa desta defesa, então volta-te para o Senhor depressa. Ele é justo. Ele faz distinção entre o justo e o ímpio. Ele faz distinção entre aquele que é crente e aquele que não é. Ele não tem o culpado por inocente. Ele conhece aquele que teme e aquele que não teme a Ele. Ele conhece aquele que serve e aquele que não serve. Ele é Deus. E é impossível servir a dois senhores. É impossível. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se o Senhor é Senhor, então seja servo.